Você já se perguntou como era o mundo antes do grande dilúvio? Não estou falando de dinossauros ou homens das cavernas. Estou falando de um mundo que, segundo textos antigos, era muito mais avançado e misterioso do que podemos imaginar. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os segredos de uma era perdida. Um tempo em que gigantes caminhavam sobre a Terra e a humanidade alcançou um nível de conhecimento que hoje parece ficção científica. Vamos começar nossa jornada. Imagine um planeta Terra diferente do que conhecemos. Uma atmosfera mais densa, talvez com uma camada de vapor d'água envolvendo todo o globo. Isso criaria um efeito estufa global, resultando em um clima tropical uniforme de polo a polo. Sem desertos gelados, sem calotas polares, a pressão atmosférica seria maior, o que poderia explicar por que fósseis de insetos gigantes, como libélulas com a envergadura de uma águia, foram encontrados. Nesse ambiente, a vida florescia de maneira exuberante. A Bíblia nos diz que as pessoas viviam por centenas de anos. Matusalém, por exemplo, teria vivido 969 anos. Isso não era uma exceção, mas a regra. Pense nas implicações disso. Uma pessoa poderia acumular séculos de conhecimento e experiência. Imagine um cientista, um artista ou um engenheiro com 500 anos de prática. Que tipo de maravilhas eles poderiam criar? Que nível de sabedoria poderiam alcançar? Essa longevidade extraordinária é a primeira chave para entender a sofisticação do mundo antediluviano. As sociedades que se desenvolveram nesse cenário não eram primitivas. Pelo contrário, textos antigos, como o livro de Gênesis, mencionam cidades, metalurgia avançada com bronze e ferro, e até mesmo a criação de instrumentos musicais complexos, como harpas e flautas. Isso sugere uma cultura rica e uma tecnologia que estava longe de ser rudimentar. Alguns pesquisadores e teóricos vão além, sugerindo que eles dominavam formas de energia que hoje estamos apenas começando a redescobrir. Mas aqui, a história começa a ficar realmente intrigante. Quem exatamente habitava a Terra? Além dos descendentes de Adão e Eva, a Bíblia e outros textos apócrifos, como o livro de Enoque, falam de outra linhagem. Gênesis capítulo 6 nos diz algo chocante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si todas as que lhes agradaram. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos teólogos e estudiosos interpretam essa passagem como anjos caídos, que desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. Dessa união proibida, nasceu uma raça híbrida, conhecida como os Nefilins. A palavra Nefilim em hebraico pode ser traduzida como os caídos ou, mais popularmente, gigantes. A Bíblia os descreve como os heróis do passado. Homens famosos, eles eram poderosos, imponentes e, ao que tudo indica, extremamente violentos e corruptos. O livro de Enoque, que embora não faça parte do cânone bíblico oficial é citado no Novo Testamento, entra em detalhes fascinantes. Ele descreve como esses anjos caídos, liderados por um chamado sem-jaça, ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Eles teriam ensinado a fabricação de armas, a arte da guerra, cosméticos para sedução e encantamentos, a astrologia e outros segredos celestiais que a humanidade não estava preparada para receber. Esse conhecimento, em vez de elevar a humanidade, acelerou sua corrupção. Imagine um mundo onde gigantes com força sobre-humana e conhecimento arcano governavam. A violência e a opressão se espalharam pela terra. Os Nefilins e seus pais angelicais corromperam a criação, misturando espécies e desafiando as leis naturais estabelecidas por Deus. A terra, que antes era um paraíso, tornou-se um lugar de maldade e caos. A Bíblia descreve a situação de forma sombria. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa corrupção não era apenas moral, mas também genética. A linhagem humana estava sendo contaminada por essa mistura profana. A situação era tão grave que, segundo essa interpretação, quase toda a humanidade estava corrompida. É nesse contexto que entendemos a figura de Noé. Gênesis diz que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. A palavra perfeito aqui pode ter um duplo sentido. Não apenas moralmente íntegro, mas também geneticamente puro, não contaminado pela linhagem dos Nefilins. É por isso que o dilúvio se tornou necessário.
Não foi apenas um castigo, mas um ato de purificação, uma cirurgia cósmica para remover o câncer da corrupção que havia se espalhado por todo o planeta. Deus precisava reiniciar a criação, preservar a linhagem humana pura, através de Noé e sua família, para que o plano de redenção pudesse continuar. O dilúvio foi um evento cataclísmico que não apenas destruiu a vida na Terra, mas também enterrou completamente essa civilização avançada e corrupta sob quilômetros de sedimento. Mas será que todos os vestígios foram apagados? Pelo mundo todo, encontramos mitos e lendas sobre um grande dilúvio. Dos sumérios aos gregos, dos nativos americanos aos aborígenes australianos, mais de 200 culturas têm histórias de uma inundação global que destruiu um mundo anterior. Coincidência? Ou uma memória coletiva de um evento real? E os Nefilins, eles desapareceram para sempre? A Bíblia parece sugerir que não. Após o dilúvio, quando os espiões israelitas foram explorar a terra de Canaã, eles voltaram apavorados, dizendo: "Vimos os Nefilins ali. Parecíamos gafanhotos para nós e para eles." Isso indica que, de alguma forma, a genética dos gigantes sobreviveu ou reapareceu após o dilúvio. Personagens como Golias, o gigante filisteu, derrotado por Davi, que tinha quase 3 metros de altura, são vistos como possíveis descendentes dessa linhagem. Além dos textos e a evidência física, arqueólogos e pesquisadores alternativos apontam para estruturas megalíticas inexplicáveis ao redor do mundo, como Baalbek no Líbano, com suas pedras de mais de 1000 toneladas, ou Pumapunku, na Bolívia, com seus cortes precisos em rocha de diorito, como possíveis remanescentes dessa civilização antediluviana. Como sociedades supostamente primitivas poderiam cortar, transportar e empilhar pedras tão massivas com uma precisão que desafia até a nossa tecnologia moderna? Seria essa a obra dos gigantes? Jornais antigos do século XIX e início do século XX estão repletos de relatos sobre a descoberta de esqueletos gigantes em várias partes do mundo, especialmente nas Américas. Muitos desses relatos descrevem esqueletos humanos de 2,5 a 3,5 metros de altura, muitas vezes com fileiras duplas de dentes ou crânios alongados. Curiosamente, muitas dessas descobertas parecem ter desaparecido misteriosamente depois de serem entregues a instituições científicas. Seria uma tentativa de suprimir uma verdade que abalaria os fundamentos da nossa história? A história do mundo antes do dilúvio é um quebra-cabeça fascinante. É uma narrativa que mistura teologia, mitologia e evidências arqueológicas anômalas. Ela nos força a questionar o que realmente sabemos sobre nosso passado. A visão convencional de uma evolução linear da humanidade, de primitivos a modernos, talvez seja simplista demais. Talvez tenha havido um grande ciclo de ascensão e queda, uma civilização que alcançou alturas incríveis de conhecimento e poder, mas que foi consumida por sua própria arrogância e maldade. Essa civilização, com seus homens que viviam por séculos, sua tecnologia avançada e seus governantes gigantes, foi julgada e apagada da face da terra. O dilúvio foi o grande reset. As águas subiram e cobriram não apenas as montanhas, mas também os segredos de um mundo que ousou desafiar os céus. O que restou foram lendas, ruínas inexplicáveis e um alerta que ecoa através dos milênios sobre os perigos do conhecimento sem sabedoria e do poder sem moralidade. A próxima vez que você olhar para o céu em um dia de chuva, lembre-se que a água que cai pode ser a mesma que um dia cobriu um mundo perdido. Um mundo misterioso e fascinante que existiu antes do dilúvio. Um mundo que ainda hoje sussurra seus segredos para aqueles que estão dispostos a ouvir. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo passado. Se você gostou de desvendar esses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Deixe nos comentários o que você acha dessa história. Você acredita na existência dos Nefilins? Até a próxima!